Desesperado, Jair Messias Bolsonaro partiu pro tudo ou nada. Fez uma live nas suas redes sociais, atacando o STF, atacando o TSE, deixando inclusive a defesa preocupada. Por quê? A estratégia da defesa era tentar pacificar a relação do Bolsonaro em relação ao STF e ao TSE, para tentar, quem sabe ali, amenizar uma punição mais severa quando for feita a dosimetria da pena, lá no final do julgamento do Bolsonaro. O grande problema é que o filho do Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, depois de voltar de uma viagem dos Estados Unidos da América, orientou o pai a fazer lives e a atacar o STF e o TSE, porque segundo ele, o Elon Musk e o Donald Trump iriam se meter para tentar salvar o pai. O ponto oposto é que nem mesmo a defesa do Bolsonaro acredita que o STF irá ceder a interesses do Donald Trump e dos Estados Unidos da América. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque o desespero, meu amigo, é só uma prova de que o caminho para o Chili Draw do mito está cada vez mais próximo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, como você já sabe, o Jair Messias Bolsonaro já entendeu que não adianta gritar, não adianta espernear, que ele irá para o Chili Draw. Isso é um fato. A denúncia já está pronta, inclusive o próprio Thales Faria já trouxe isso na sua coluna lá no UOL, dizendo que o Gonê já avisou que o Bolsonaro será denunciado e que a denúncia poderia acontecer, inclusive, entre hoje e amanhã, já que na quarta-feira acontecerá um encontro entre o presidente Lula e os ministros do STF. Para não parecer que o Gonê foi influenciado de alguma maneira por um pedido do Lula ou algo do tipo, a denúncia seria feita ou hoje, na segunda, ou amanhã na terça. E é o que aconteceu. O Bolsonaro decidiu neste final de semana fazer uma live e basicamente falou todo tipo de atrocidade que você imaginar. Atacou o TSE, atacou o STF, disse que o governo Biden interferiu na eleição do presidente Lula no Brasil, mandando dinheiro, que usou o Zaid e que inclusive teria ali estimulado jovens a tirarem o título de eleitor e que isso teria ajudado o Lula com 2 milhões de votos. Detalhe, tá? A Justiça Eleitoral, o TSE, estimula tanto jovens que têm direito a votar entre 16 e 18 anos, mas que não são obrigados, né, têm o direito a votar, quanto idosos a exercerem o seu direito democrático. Tanto que a mesma campanha que se teve de estímulo de tirar o título eleitoral dos mais jovens, se teve também de estimular os mais velhos a comparecer para votar. Tanto que, massivamente, as pessoas de mais idade votaram no Bolsonaro. Então a gente poderia dizer também que a campanha do TSE ajudou o Bolsonaro, já que estimulou os mais velhos a votarem também, né? Seria a mesma narrativa. O grande problema em relação a essa articulação feita pelo Bolsonaro ali, junto com o Eduardo Bolsonaro, e é interessante, né, porque aqui o filho tá jogando o pai na fogueira, é que a defesa do Bolsonaro, que neste momento é liderada pelo Dr. Celso Vilardi, que é um advogado que tem credibilidade, inclusive no meio, apesar de ele mudar o discurso hoje como representante do Bolsonaro, né, que ele, antes de ser representante do Bolsonaro, dizia que o crime estava claro, que não se podia falar em perseguição da Polícia Federal, que teve-se materialidade, que os documentos comprovavam tudo isso. Ele assumiu a defesa do Bolsonaro e começou a voltar atrás de algumas das suas declarações, mas é alguém que tem sim uma credibilidade no universo jurídico, e ele está revoltado com a atitude do Eduardo Bolsonaro, porque ele já disse que não tem isso de o STF ceder à pressão dos Estados Unidos da América. E aí a Raquel Landim traz aqui a matéria na coluna dela lá no UOL. Bolsonaro articula com o entorno de Trump e racha a defesa no pré-denúncia. Assessores de Jair Bolsonaro estão se articulando com o entorno do mandatário americano Donald Trump, no aguardo da denúncia da Procuradoria-Geral da República, e o movimento provocou um racha na defesa do ex-presidente do Brasil. Aqui a gente precisa explicar uma coisa de contexto de geopolítica também, que muita gente parece que come cocô, não é possível, né? Não, porque o Trump vai interferir no Brasil, se não acontecer as coisas do jeito que o Trump quer, que ele vai mandar isso, que ele vai mandar aquilo. O Brasil, além de ser uma nação soberana, faz parte do BRICS. E vocês realmente acham que se o Brasil foi invadido pelo exército estadunidense ou algo do tipo, que os países membros do BRICS, junto com o Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, vão só cruzar os braços e falar: vai lá, Trump, resolva esse problema aí que não tem nada a ver com a gente? É evidente que não. Eles não deixaram que os Estados Unidos da América invadissem a Venezuela. Lembrem, quem mandou suporte para poder proteger a Venezuela foi a Rússia, Irã e China, tá? E a Venezuela nem é membro dos BRICS.
certo? Mas segue aqui. A live em que Bolsonaro voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral pegou de surpresa a equipe jurídica comandada pelo advogado Celso Vilardi. A transmissão foi organizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que não trabalha, vive passeando e gastando o seu dinheiro e o meu dinheiro. E conforme apurou a coluna, Eduardo está em estreito contato com os americanos. E dependendo do tom da denúncia contra Bolsonaro, a expectativa é que isso possa gerar uma reclamação do Trump. E se o Trump reclamar, vai mudar o quê? Nada. O Brasil é a nação soberana. Inclusive, pra você vira-lata canalha aí, que é bolsonarista, tá aí, ó. O cara lambendo as botas do Trump. E não vai dar em nada, tá? Se o Trump se revoltar, não gostar da denúncia contra o Bolsonaro. Na live, Bolsonaro acusou, sem provas, o TSE de receber recursos do exterior a fim de fazer campanha para que os jovens de 16 anos tirassem o título de eleitor. Isso, inclusive, acontece sempre, tá? A campanha para estimular os jovens a votar. Não é da eleição de 2022, não é uma exceção dessa eleição agora, são de todas as eleições, ok? O apelo é coordenado com o que vem fazendo o bilionário Elon Musk nas redes sociais, dizendo que a USAID, a agência americana, foi utilizada ali para apoiar de alguma maneira a vitória do Lula. A agência americana utilizada para fomento de projetos do terceiro mundo e fechada por Musk. Financiava campanhas eleitorais em outros países, segundo o Musk está dizendo. O movimento do grupo ligado a Eduardo já havia começado na sexta-feira, quando o ex-presidente se reuniu com o enviado especial para a liberdade de expressão da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca Villarreal. Bolsonaro saiu do encontro animado de que haveria um relatório sincero sobre a situação brasileira e o que o ex-presidente considera os abusos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para o grupo de Eduardo, não adianta ser bonzinho, porque o STF não vai fazer um julgamento justo. E o melhor é pressionar politicamente por meio dos Estados Unidos da América. Você tá ouvindo, né, patriota vagabundo? O que é que o grande ídolo de vocês aí, o filho dele, tá fazendo? Já a equipe comandada por Vilardi está preocupada. A defesa pretende, na verdade acho que pretendia, né, fazer uma argumentação técnica e uma estratégia de pacificação junto ao Supremo. Eles também não acreditam que os ministros do Supremo Tribunal sejam suscetíveis a qualquer tipo de pressão vinda dos Estados Unidos da América. E a gente já tinha alertado sobre isso aqui. Xandão não tá nem aí pro Trump. O STF não tá nem aí para Trump, porque o Brasil é uma nação soberana e independente. O desespero está acontecendo porque Bolsonaro deve ter ouvido de fontes aqui a informação que o Thales Faria trouxe. O Thales diz que Gonê diz a ministros que tudo está pronto para denunciar Bolsonaro. E segundo o Thales Faria, inclusive, a denúncia poderia acontecer hoje, na segunda, ou na terça. O PGR deve acusar Bolsonaro ali como principal beneficiário para impedir a posse do Lula, né, dando um golpe de Estado, mas que se acreditaria provavelmente que a denúncia que seria feita agora seria só a da tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também organização criminosa. Vocês entenderam o desespero que o Bolsonaro tá? Vocês entenderam que tudo que o Elon Musk, o Trump estão fazendo ali é para tentar atacar a democracia brasileira, porque o Brasil hoje é uma pedra no sapato da extrema-direita, da internacional fascista, né, que a gente tem visto acontecendo no mundo hoje? Não vai acontecer interferência estrangeira no Brasil para determinar se o Bolsonaro vai ser ou não absolvido. O vagabundo que a gente conheceu durante muito tempo como rachador ali, como indivíduo que era envolvido em esquemas de corrupção e que inclusive pregava crime quando era deputado federal, vai ser punido, vai ser condenado, vai ser preso e vai ficar sim no chilindró. Não adianta chororô, não adianta espalhar fake news, ao contrário. Quanto mais fake news dessa organização criminosa liderada pelo Bolsonaro e pelo próprio filho Eduardo Bolsonaro atuam, mais complica a situação do próprio pai e muito em breve a do próprio filho. Porque esse bando de vagabundo aí, e sim, sei que você não gosta quando eu trago essa discussão para esse ponto, mas a gente tem que chamar vagabundo de vagabundo, canalha de canalha, bandido de bandido. É bem simples, tá? Não se trata aqui de retórica meramente, tá? É a realidade do que a gente está vendo acontecer. Eles são tão burros que queriam não atacar alguns pontos para que o Pedro Vaca Villarreal conseguisse fazer o relatório do jeito que eles quiseram, só que o próprio Pedro Vaca já disse que conseguiu perceber qual é o impacto das fake news no dia a dia do brasileiro. E estando aqui esses dias, vendo essa organização criminosa liderada pelo clã Bolsonaro atacar o TSE, atacar o STF e espalhar mentiras, como aquelas que a gente viu, inclusive, sendo espalhadas no último final de semana pelo Elon Musk, mostra para vocês como é que funciona a realidade. E o que é engraçado, né, que parte da extrema-direita, que queria a vinda do Pedro Vaca Villarreal para cá, dizia que uma das provas da censura é que o X foi suspenso no Brasil. E aí o Elon Musk vai e espalha na sua rede social uma informação falsa
sobre protestos contra Lula. O que é que vai fazer isso aí? Vai fazer com que o Pedro Vaca Villarreal, entenda qual que é a realidade do que está acontecendo. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo a denúncia não saiu, mas segundo o Thales Faria ela deve acontecer até amanhã no máximo, porque já está tudo pronto, segundo diz o Thales Faria. E a situação, meu amigo, é que o Bolsonaro vai ficar ali preso no mínimo, ou melhor, a condenação deve ser ali de no mínimo 28 anos, e ele pode ficar na cadeia aí, dependendo dos agravantes, dependendo de outros casos aí também, mais ou menos uns 11 anos no Chilindró. Ou seja, vai morrer na cadeia esse canalha bandido. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.